O meu milagre vai chegar. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Deus, Ele não nega bem algum para aquele que anda em retidão, aquele que é íntegro diante do Senhor. E nós queremos falar nessa noite de um milagre extraordinário operado pelo Senhor Jesus. Milagre, todos eles são extraordinários, né? Mas existem milagres muito diferentes, como o milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou, ordenando o vento e o mar, e os discípulos ficaram de boca aberta, porque eles nunca tinham visto tal coisa, estavam andando com Jesus, vendo Jesus fazer muitos milagres, mas eles nunca tinham visto. Foi uma surpresa para eles, né? Foi uma surpresa para eles. E andar com o Senhor Jesus Cristo é uma aventura porque não somente coisas boas sucederam na vida dos discípulos e daqueles que acompanhavam Jesus, mas houve momentos difíceis, e esses momentos difíceis, pelo poder do Senhor, foram transformados em momentos de bênção. Então, quando alguma coisa difícil está acontecendo conosco, se prepare, porque aquilo lá é uma preparação da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Da bênção de Deus sobre a sua vida. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele surpreendia os seus discípulos. E Ele continua nos surpreendendo também. Me surpreende sempre. E às vezes as coisas parecem estar tão difíceis, e que isso abate a nossa fé, abate a nossa confiança e abate também a nossa esperança. Mas porque nós cremos um Deus que pode sobre todas as coisas, a gente não fica sem esperança alguma, a gente não fica sem fé nenhuma, porque a gente sabe o poder que Deus tem, e o poder dele é sobre tudo e sobre todos. Então sempre existe um ponto de esperança lá no fundo do nosso coração. Por mais difíceis que sejam as situações, sempre existe uma luzinha lá no fundo do nosso coração, aquela luzinha que estava no coração de Jó, né? Eu sei que meu Redentor vive, estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele querendo, Ele muda tudo em segundos. Ele transforma tudo em segundos. E às vezes nós somos tão alcançados por determinada situação, e que nós de princípio começamos a lutar contra ela e buscamos a Deus firmemente, com propósito, com oração. Mas conforme aquilo não vai mudando, vai sendo enxugado em nosso coração a esperança. Aquele homem que chegou para Jesus e disse para Jesus assim: olha, eu trouxe o meu filho aí para os seus discípulos orar por ele, mas não adiantou nada. Se tu podes fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. Aquele homem estava totalmente desanimado. Ele não via perspectiva de melhora para o filho dele. Ele já estava aborrecido, porque já fazia mais de 12 anos que o filho dele sofria, desde a mais tenra idade sofria, e ele havia perdido a esperança, porque ele foi um homem que alimentou a fé no coração dele, alimentou a esperança no coração dele, mas isso foi definhando, porque ele não encontrava, por mais que ele lutasse, ele não encontrava a solução para aquela situação. E muitas vezes a solução que Deus providencia para nós são coisas surpreendentes. Às vezes nós somos alcançados por Deus por um lado que nós não esperávamos que Ele fosse agir daquela maneira, que Ele fosse trazer a bênção até nós daquele jeito, daquele modo. Não esperávamos. Então Deus nos surpreende. Deus surpreendeu aquele homem lá na entrada do templo em Formosa, através da vida de Pedro e de João,
quando eles subiram lá no templo para a hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde, eles subiram lá e estava quem lá? Uma pessoa conhecida. Por que era uma pessoa conhecida? Porque ele fez um ponto de pedinte ali, nas escadarias do templo. Ele era sempre colocado ali, ele era conhecido por todas as pessoas que adentravam no templo. Todas as pessoas conheciam a fisionomia daquele homem. E muitas pessoas que adentravam ao templo o ajudavam. Se não ajudava num dia, ajudava no outro. Mas sempre ajudava esse homem. E esse homem, ele acostumou tanto com a situação dele, se houvera no fundo do coração dele alguma esperança de cura, ela já tinha desaparecido, já tinha sumido. Então, às vezes, amado, nós somos atingidos por determinadas situações em que a gente vai se acostumando, porque a gente não, por mais que a gente esteja lutando, esperançoso, aquilo parece que vai sumindo, desvanecendo, desaparecendo. E esse homem, ele estava lá desse jeito, não tinha mais esperança não de cura, de absolutamente nada. Mas como eu disse de princípio, Deus, ele nos surpreende. Ele nos surpreende, irmãos. Às vezes, um dia que você menos espera, é o dia que Deus preparou o teu milagre. Às vezes, o momento que você já está aborrecido demais, não quer saber de mais nada, está chateado, está servindo a Deus, mas está servindo a Deus meio indignado, e está servindo a Deus meio chateado, meio aborrecido. Mas por quê? 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 Aquele homem, ele acostumou com aquela situação, acostumou. Enquanto o povo de Israel esteve por 400 anos escravo lá no Egito, eles haviam se acostumado com aquela situação. E eles se acostumaram tanto, mesmo quando Deus os tirou de lá para levar para uma terra riquíssima, riquíssima, mas em meio à caminhada do lugar de aprisionamento, de escravidão, para a liberdade, para o lugar de uma terra vasta, uma terra tremendamente produtiva, eles desanimaram. Não, era melhor ter ficado lá, era melhor ter permanecido lá, né? Mas no dia, amado irmão, em que eles estavam lá e não estavam se conformando mais com a situação, e eles começaram a clamar pelo Senhor, então o Senhor mandou o libertador até eles, mandou Moisés até lá. E às vezes nós ficamos assim, nós nos acostumamos com a situação. Quando o Senhor Jesus Cristo vem até nós, chega até nós e nos dá uma nova perspectiva de vida, a gente abraça aquilo com a maior das forças da nossa alma. Mas a partir do momento em que a nossa caminhada com o Senhor, nós vamos nos deparando com dificuldade, com doença, com enfermidade, com problema em casa, com problema na família, com problema financeiro, com problema na empresa, com problema no trabalho, a gente tem, mas tem que estar servindo. Era melhor estar lá do jeito que eu estava. Era melhor estar da forma que eu estava. Desse jeito, dessa maneira. E aquele homem, irmão, ele estava sentado lá sem esperança, ele não esperava mais nada não, mais nada. Mas na eternidade foi o dia que Deus preparou para visitar aquele homem e lhe abençoar. Ele não sabia, não sabia. Para ele estava tudo bem, já havia se acostumado com a situação. Mas quantas vezes será, irmão,
que ele sentado na porta do templo, lá nas escadarias do templo, vendo as pessoas entrarem lá andando, saírem andando, ouvindo lá as pessoas glorificando a Deus, agradecendo a Deus, honrando a Deus, exaltando a Deus, e ele sem poder fazer isso, era um sonho da alma dele, mas era um sonho impossível dele próprio realizar. E nós também temos, irmãos, muitos sonhos na nossa vida, temos muitos sonhos na nossa alma, e esses sonhos às vezes nós não podemos sozinhos realizá-los, mas todos os sonhos que nós sonhamos em Deus, todos os sonhos que nós colocamos diante do Senhor, todos eles, Deus leva ao cumprimento se esse sonho for bom para a nossa vida, se esse sonho for bom para a nossa família. Ele faz aquilo se cumprir. Ele faz aquilo se cumprir. Aquele dia, irmão, era o dia do milagre daquele homem e ele não sabia. Não sabia. Ora, quem sabe hoje não é o dia do seu milagre e você não está sabendo? Quem sabe hoje, irmão, não é o momento em que Deus escreveu na eternidade que esse dia seria o dia de você alcançar a bênção dele, até porque às vezes você já se acostumou com a situação e não está se importando mais com aquilo, mas era um sonho teu, era uma oração tua, era um pedido teu. E Deus, Ele sabe dos nossos sonhos, sabe das nossas necessidades, ouve os nossos pedidos. E quando nós pedimos alguma coisa para Deus, é porque nós confiamos que Ele é poderoso para cumprir, para fazer, para realizar. Amém? Ele estava lá, irmão. E naquele dia, Pedro e João chegaram ali. E aquele homem automaticamente estendeu as mãos e pediu uma moeda para Pedro e João. Eles não tinham absolutamente nada, não tinham nada. E eles se entreolharam e disseram: olha, moço, nem eu, nem João, nem eu, nem Pedro temos nada não. Mas uma coisa nós temos e nós queremos te dar. Uma coisa nós temos e nós queremos te dar. Nós não temos a prata, nós não temos o ouro, mas nós temos um depósito celestial de bênçãos em Cristo Jesus. Temos um depósito celestial de bênçãos em Cristo Jesus. E quando o homem estendeu a mão, Pedro pegou na mão dele. Pedro ousado, não tinha timidez, não tinha vergonha. Ele era ousado em Cristo Jesus. Ele pegou a mão do homem e disse: eu não tenho a prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E quando ele disse levanta e anda, irmão, ele fez o homem entrar em ação, puxou o homem, e o homem deu um salto e ficou em pé. Deu um salto e ficou em pé. E aquele homem, com as pernas boas agora, irmão, olha, irmão, uma pessoa que fica 2 anos sem andar, é impossível ela de um salto se colocar em pé e começar a andar. É impossível. Ela tem que começar a reaprender a andar. Mas o milagre é glorioso, irmão. O milagre é tremendo, o milagre é poderoso. Aquele homem, ele estava com as pernas boas agora, ele sentiu a firmeza nas pernas dele, e ele pegou e foi embora para a casa dele correndo. Foi isso que ele fez, irmão? Não, o que ele fez? Oh, quanta vontade que eu tinha de entrar nesse templo aí, que desejo que eu tinha. Agora ele entra correndo no templo, e a Bíblia fala saltando e louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Escuta aqui, os seus sonhos, eles podem ser realizados no Senhor. Os seus sonhos, ele pode ser
realizados, eles podem ser realizados no Senhor. Amém? Quero, aproveitando, irmão, falar sobre um outro milagre que nosso Senhor Jesus Cristo fez numa cidade chamada Jericó, aonde Zaqueu se converteu. Aquela cidade chamada Jericó, essa cidade foi destruída totalmente. Em 1908, as escavações encontraram as muralhas da cidade de Jericó. Uma cidade que estava agora totalmente soterrada. Totalmente soterrada. Mas aquela cidade foi palco de grandes milagres, e milagres surpreendentes, e milagres, amados irmãos, que aconteceram no momento que não se aguardava, que não se esperava. A Bíblia fala o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos e uma multidão que o acompanhava, eles estavam saindo da cidade de Jericó. Já estavam indo embora. Já estavam saindo da cidade de Jericó. E quando eles estavam saindo da cidade de Jericó, havia também um homem de nome Timeu, que ficava sentado à beira do caminho. E ele ficava sentado à beira do caminho para não atrapalhar as pessoas que adentravam, porque nos parece que só tinha uma entrada e uma saída. A Bíblia fala assim, irmãos, que Deus vai abençoar a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu vou repetir para você, amado. Deus vai abençoar a tua entrada e a tua saída, ou a tua saída ou a tua entrada desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8. Vai abençoar. A Bíblia fala que eles estão saindo, e esse homem que era um cego, um escritor dá-nos a entender que ele era um homem que já havia enxergado um certo período de tempo, mas havia perdido a visão. E este homem, ele estava lá, e ele havia feito um local exclusivo para mendigar. Talvez você não saiba, mas no começo do século passado, aqui na nossa cidade de Pouso Alegre, os pedintes, eles tinham que ter uma ficha, uma placa, autorizado pela prefeitura para mendigar. Se procurar na história, você vai encontrar. E eu encontrei porque a Gisele, que trabalha lá no museu, estava falando sobre isso, e eu captei a mensagem dela. Né? E, irmãos, esse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, esse homem, ele era colocado todos os dias, ele era trazido, ele era colocado, e vinham e buscavam e o direcionavam de volta para casa, o levavam para casa. Ele passava o dia ali, naquelas estradas poeirentas de Jericó, mendigando, para sobreviver. E neste dia, irmão, ele jamais imaginou que haveria de acontecer o que aconteceu. Este é o teu dia, meu irmão. Este é o teu dia. É o dia de Deus entregar para você a bênção que você está desejando, buscando, pedindo. É o dia de você alcançar o impossível pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia que o teu milagre está chegando. É o dia que o teu milagre está chegando. Olha, ele estava lá. A Bíblia nos fala
que de repente ele ficou meio assim, de orelha em pé. Por quê? Porque ele começou a escutar muitas vozes, um falatório. Começou a escutar passos e passos e passos. E ele então começou a perguntar: o que está acontecendo? O que está sucedendo? E a Bíblia nos fala, irmãos, que falaram para ele que o Senhor Jesus Cristo estava chegando ali. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava chegando ali, ele teve uma reação. Se o nome de Jesus fosse desconhecido para ele, ele não iria ter reação nenhuma, a não ser uma pequena curiosidade. O que está acontecendo? O Tião está passando aí. Quem que é o Tião? O Tião é o rei aqui de Jericó, é o rei de Jericó. Mas que bom, né? Ele não ia ter nenhuma perspectiva com respeito à vida dele e à situação dele. Mas ele havia ouvido, e vou dizer uma coisa para você, irmão. Vou dizer uma coisa para você. Nós não conhecemos muito das coisas de Deus, mas nós podemos fazer igual aquele cego de nascença que Jesus Cristo, nosso Senhor, curou, e que posteriormente vieram a questioná-lo a respeito da cura que ele recebeu, e ele não sabia o que falar de Jesus, porque ele encontrou Jesus, ou melhor, Jesus o encontrou, e Jesus trouxe a cura para ele. Ele não ouviu pregações de Jesus, ele não participou de nenhum estudo realizado ou dado pelo Senhor Jesus Cristo, ou proferido pelo Senhor, nenhum. Quando questionaram, disseram: dá glória a Deus para aquele homem, é um pecador. Ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora estou enxergando. Então nós temos, irmãos, nós temos uma palavra, ainda que seja pequenina, e a nossa palavra, ela pode ajudar muitas pessoas. Se não, vejamos, aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, mandada embora para casa, desenganada para morrer. A Bíblia nos fala que ela também houve alguém que foi lá, e não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi nenhum dos discípulos que posteriormente vieram a ser apóstolos. É uma pessoa no anonimato, e essa pessoa no anonimato, ela tinha tido uma experiência com Jesus. Por menor que seja a experiência que tenhamos com Jesus, ela se torna inesquecível, e é uma experiência que nos dá probabilidade dele realizar coisas maiores, coisas tremendas, porque a gente vai conhecendo e vamos desenvolvendo o nosso conhecimento do Senhor Jesus e da palavra dele. Então, como é importante você, meu irmão, dizer para alguém assim: olha, Jesus pode te ajudar, Jesus pode te abençoar. Como é importante, irmão, como é importantíssimo o que às vezes a gente não leva em conta. Eu não sou um pregador, eu não sou um pastor, eu não sei falar, eu não sei, irmão. A gente aprende falando. A gente aprende estudando a Bíblia. Aquele homem, o cego de nascença que foi curado, ele não tinha condições de ler, ele era cego de nascença. Naquele tempo não tinha o braille, não tinha, né? Não tinha. Então, ele recebeu uma experiência gloriosa com Jesus. Vieram falar que Jesus era pecador. Pecador, nem conheço a vida deles. Se ele é pecador, eu não sei, não conheço a vida dele. Uma coisa eu sei: eu era cego e ele me fez enxergar. E ele completou assim: e vocês sabem que Deus não ouve pecadores. Então, irmão,
aquele homem está lá sentado, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. O que ela fez? Ela ficou em casa, tudo bem, tudo certo, tudo maravilha. Não, ela não fez assim. Ela estava impossibilitada de caminhar, 12 anos com hemorragia. Aquela mulher estava fraquíssima, né? Mas a esperança brotou no coração dela. E quando a esperança brota em nosso coração, renova as nossas forças, renova a nossa confiança, renova a nossa fé. Tudo vai dar certo. Irmão, tudo vai dar certo. Amém? Fala para o teu irmão aí, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E sabe, irmão, esse homem, quando ele ouviu que era Jesus, então ele ligou lá na mente dele, falaram para mim desse homem aí, disseram que foi ele que ajudou Zaqueu lá da árvore lá, né? O testemunho de Jesus havia percorrido lá, e esse homem então encheu o coração dele de expectativa e de esperança. Quando será que eu vou me encontrar com esse homem? Quando será que eu vou poder chegar perto dele? Ou ele chegar? Que dia será? Quando será? Que dia será? Quando será, irmão? Não pode ser hoje, não. Não pode ser hoje, não, irmão. Não pode ser hoje o dia que Deus escreveu na eternidade que Ele vai trazer uma bênção grandiosa para a tua vida. Não pode ser hoje, não, irmão. Pode ou não pode? É para aquele que crê. Aquele que não crê não acontece, mas é para aquele que crê. Aquele que confia. Aquele que crê. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E olha, irmão, quando ele ouve que Jesus, ele teve uma reação. E que reação foi essa? Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus não estava do lado dele. Jesus estava uma distância. Ele não sabia que distância era. Então ele tinha que gritar o mais alto possível para ter a certeza que a voz dele ia alcançar os ouvidos do Senhor. Ele não enxergava, ele não sabia onde Jesus estava. Sabia que estava passando, está ali, está aqui, está lá, está lá onde? Está no fim do começo, onde que ele está? Ele teve uma reação. E a reação que ele teve até incomodou as pessoas. Não tenha medo de incomodar as pessoas com a tua reação com respeito ao Senhor, irmão. Não tenha medo de incomodar quem quer que seja. Não tenha medo. Não cale a tua voz. Não coloque um zíper na tua boca. Não permita que ninguém cale a tua voz. Não permita. Não permita. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi, ele sabia que Jesus era o Messias que haveria de vir. Ele sabia, havia informado para ele, havia falado para ele. Então, quando ele ouve, ele não se cala, ele a altos brados: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele começou a gritar. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu não sei se ele passar por mim, eu não encontrar com ele. Eu não sei quando é que vai ser a minha outra oportunidade. Essa é a minha oportunidade e eu não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Olha, ele começa a gritar. De repente, nessa ação que ele teve, Jesus parou.
Jesus perguntou: quem está clamando pelo meu nome aí? O Senhor estava numa distância que não conseguia ver o cego. No meio de um povo, um falatório, né? Mas, irmão, olha o que eu vou dizer para você. Jesus jamais vai deixar de ouvir a tua oração. Jesus jamais vai deixar de ouvir o teu clamor. Jamais. Ele jamais vai deixar de nos ouvir. Ele não vai se esquecer de nós. Ele não se esquece de nós. Não se esquece. E ele continua clamando, a tal ponto dos discípulos falam assim: para de gritar aí, rapaz, que negócio é esse? Ele não queria nem saber. Pouco estou me importando com você, eu tenho uma necessidade que eu sei que é só Ele que pode supri-la. Eu queria contar um testemunho para vocês de uma situação que me envolveu logo no início do meu ministério. A gente, no início, assim, a gente não tem muita noção das coisas. Eu tive uma situação muito difícil. Não foi uma situação que eu cometi pecado, qualquer coisa assim, não. Mas foi uma situação em que eu permiti que a minha carne me dominasse. E na hora que eu dei por mim, eu percebi que eu tinha perdido a alegria da salvação e a graça do Espírito na minha vida. Sabe o que acontece, irmão? É assim que acontece. Você nem percebe. Você vai dando vazão, você nem percebe. Vai dando vazão, a hora que você menos espera, você está pior do que o filho pródigo. Pior. Irmão, eu senti um vazio tão grande na minha alma, tão grande na minha alma. Meus pais moravam na frente, e eu estava construindo uns fundos, a casa estava coberta. Irmãos, eu caí de joelho ali. Eu gemia, irmão. Gemia. Minha mãe lá, era distante. A minha mãe lá na sala estava, eu não percebi, ela estava ouvindo os meus gemidos. De tamanha tristeza que invadiu a minha alma, e a luz do Senhor estava se apagando na minha vida. Estava se apagando. Não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Mas lutei em oração. E graças a Deus, Deus me restaurou. E foi uma lição tremenda para nunca mais deixar de vigiar minha vida diante do Senhor. Então, quando esse homem começa a clamar ao Senhor, era uma necessidade que ele tinha, pouco ele estava se importando, quem estava ouvindo, quem estava deixando de ouvir, se estava alto, baixo. Ele queria alcançar uma resposta do Senhor. O Senhor não vai deixar de nos responder, isso é um fato, irmão. Não vai deixar de responder, em absoluto, é um fato. A Bíblia nos fala que o Senhor ouviu aquele homem. Quem é que está clamando pelo meu nome? Quem é que está me chamando? Quem é? No meio daquela multidão, ele não estava enxergando a pessoa, mas aquela voz alcançou os ouvidos dele e o fez parar. E ele parou para dar atenção àquele homem, sem saber quem era, sem vê-lo. E quando ele está clamando lá, o Senhor fala: é o cego que está clamando pelo Senhor, então vai lá buscá-lo. Vai buscar o cego, irmão.
Vai buscar o cego. Vá buscar o cego. Só quem enxerga pode guiar. Só quem enxerga pode guiar. E a Bíblia nos fala aqui, irmãos, eu até esqueci de ler aqui, mas eu vou dizer para vocês, está em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus então parou e disse: chamem-no, chamem-no, chamem-no. Você se lembra, dentro das palavras de Deus, quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, que Lázaro havia morrido, e Marta, quando falaram para ela que o Senhor estava se aproximando da aldeia Betânia, ela saiu correndo à frente, foi até onde Jesus estava, conversou com Jesus. Jesus perguntou para ela: e a sua irmã, onde é que está a sua irmã? Ela está lá em casa. Ela saiu então, foi até Maria e disse: Maria, o mestre está aqui e está te chamando. O mestre está aqui e está te chamando. O mestre está aqui e ele está te chamando, Maria. Está te chamando. Está te chamando para que você tenha um encontro real com ele. Para que a tua fé ela não seja colocada em limites, mas que a tua fé seja uma fé tão grande, tão grande, tão grande, de você poder acreditar que o Senhor pode fazer de tudo que verdadeiramente Ele pode. Creia que Ele pode fazer, creia que Ele quer fazer, creia que Ele está te chamando para um relacionamento mais chegado, mais íntimo de fé e de confiança na pessoa dEle. Chamem-no. E aqueles servos do Senhor obedientes foram lá e disseram para o cego assim: ó, tenha bom ânimo, Ele está te chamando. Você chamou por Ele? Tenha bom ânimo, que agora Ele está te chamando. Você clamou por Ele, pois tenha bom ânimo, porque Ele te ouviu, e agora Ele está chamando você para perto dEle, para junto dEle, porque Ele tem um segredo com a tua vida. Ele tem algo com a tua vida. E aquilo que Ele tem vai muito além da tua visão. Aquilo que Ele tem conosco é muito além, 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 é muito além. É bem maior do que você pode pensar. É bem maior. A Bíblia nos diz, irmão, que quando Ele está te chamando, tenha bom ânimo. Sabe o que Ele faz? Lembra da plaquinha que eu disse para vocês, que no século passado dava-se para os mendigos ficarem prontos para mendigar? Pois bem, Ele tinha uma capa. Ele tinha uma capa. Aquela capa era usada como uma permissão para mendigar. Sabe o que Ele faz com a capa? Não vá buscar a capa que você jogou fora, viu? Não vá buscar a capa que você lançou fora. Ele pegou a capa, ele jogou a capa do lado. Ele não sabe se caiu para lá, caiu para cá, caiu para lá. Ele jogou. Ele jogou. Sabe, querendo dizer o quê? Eu não vou precisar mais de você. Não vou mais precisar. Uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu não preciso de outras coisas
para ser acessório sobre a minha vida, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Salvador. Uma nova criatura. Então, irmão, ele joga a capa. Ele não pegou a capa dele, como eu estou pegando esse paletó que está sobre os meus ombros. Ele não pegou e disse assim: olha, capinha, minha amiga de tanto tempo, vou deixar você de lado, apenas uns minutinhos, já já eu venho te buscar, tá bom? Então você fica aqui de lado, que já já eu venho te buscar. Ele não fez isso, irmão. Eu não vou precisar mais de você. Eu não vou mais precisar de ti. Eu não vou mais ser escravo da mendicância. Ele jogou fora. Jogou fora. A Bíblia nos fala que quando ele chega próximo do Senhor Jesus, o Senhor olha, o Senhor sabe que ele é cego, já haviam falado para ele. Ele percebe que quando trazem, os discípulos estão trazendo ele, percebe que a pessoa é cega, que está sendo encaminhada. E mesmo assim, o Senhor pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Hoje é o dia que você não esperou, que você não sabia, mas é o dia que Deus preparou para abençoar você. É o dia que Deus separou na eternidade para trazer visão de volta a você. E ele fala: eu sou cego, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a enxergar, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a enxergar. E o Senhor o surpreende naquele momento. Ele passa a enxergar. Ele olha o rosto de Jesus. O primeiro rosto que ele vê ao recuperar a visão é o rosto de Cristo. É o rosto de Cristo. Eu poderia aqui entrar por um caminho e falar muito sobre isso, mas não é do momento. Mas é o primeiro rosto que ele vê. E sabe o que ele faz, irmão? Sabe o que ele faz? Que a Bíblia diz? Que a partir daquele momento que ele passou a enxergar, ele seguiu Jesus estrada fora, se tornou um discípulo do Senhor, um acompanhante, alguém que iria testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez na vida dele, num dia em que ele não aguardava, em que ele não esperava, e que ele foi surpreendido com a bênção de Deus. Que você seja surpreendido com a bênção do Senhor. Não sei o que você precisa, eu não sei, mas você já falou com Deus. Você já contou para Ele. Já falou para Ele, não falou? Sim ou não? Sim ou não? Já falou? Ele vai te atender. Pela bondade, pela graça, pela misericórdia e pelo amor que Ele tem por nós. Ele vai nos atender.